Hola, buen día. Eh, bueno, hoy estamos aquí presentando un capítulo más de Latidos, que son estas entrevistas a diferentes personas de América Latina, educadores, activistas que nos inspiran con sus trabajos, con sus propuestas, con sus asistencias, con sus vidas también. Y en el encuentro de hoy tenemos a Tiago Antunes, ¿sí? Que viene del nordeste de Brasil, por eso es que vamos a hablar un poco misturando las lenguas entre el portuñol. Y bueno, con Luisa pensamos este encuentro a partir de algunas preguntas, Tiago, y de conversaciones que puedan emerger. Así que bueno, primero te agradecemos el tiempo, pero también tu presencia en este lugar y que hoy estés con nosotros compartiéndote. Así que gracias. Y la primera pregunta que queremos hacerte, Tiago, era si vos mismo podrías presentarte y contarnos cómo es tu relación con la educación. É, Obrigado, Francisco. Obrigado, Luísa, pelo convite também. Estou bem feliz. É, Conversar com o Francisco sempre, conhecer Luísa e conversar contigo pode ser sempre muito bom. Bom, eu sou Tiago Antunes, sou recifense, né, de uma cidade da capital de Pernambuco, que é uma das cidades do Nordeste brasileiro. A gente costuma dizer que é a periferia da periferia da periferia da periferia, né? Por aqui a gente diria isso. Além disso, sou de uma comunidade chamada Casa Amarela, especificamente chamada Alto Santa Isabel. Sou uma criança periférica. Fui uma criança periférica, não sou, né? Fui uma criança periférica. E isso tem uma relação muito forte e decisiva também na minha relação com a pedagogia e com a forma como eu fui construindo minha relação de discência e de docência, né? Da posição do aluno e do professor, que é uma posição que resvala em mim até agora, né? Até esse momento, né? Essa posição ambígua de ser aluno e professor ao mesmo tempo, né? Nesse momento sou pedagogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em educação também pela Universidade Federal de Pernambuco Federal de Pernambuco. e estou fazendo doutorado em educação também pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo Centro de Educação. Então, de alguma forma, resguardo esse lugar de discência, né, de ser aluno, mas sou professor, fui professor da UFPE, substituto, né, na categoria de professor substituto, contrato temporário, da disciplina de didática e de teoria curricular. Fui professor da Universidade Estadual do Maranhão também, na mesma categoria de professor substituto contrato temporário. E aí, na Universidade Estadual do Maranhão, tive uma relação específica com um campus chamado Barra do Corda, que é uma cidade do interior do Maranhão, né, que é no Nordeste, mas, enfim, uma região quase ao norte do país. E esse campus descentralizado, né, Barra do Corda, uma cidade do interior, uma cidade pequena e também uma experiência na pedagogia. E nesse momento sou professor de duas redes de ensino básica, de educação básica, professor do município do Cabo de Santo Agostinho, que é no litoral sul de Pernambuco, da região metropolitana ainda, mas uma das últimas cidades da região metropolitana, numa escola muito pequena, numa praia chamada Gaibu, então um professor litorâneo, assim, desse lugar. E no outro extremo, no litoral norte, sou professor da rede municipal de Olinda, que é a cidade colada com Recife ao norte, uma delas, né? E em Olinda também, na educação básica, também próximo da praia. E aí o professor litorâneo, né? Poderíamos dizer assim, embora com pouca experiência mais caiçara mesmo, né? Mais tradicional. E aí
Enfim, esse sou eu por enquanto. Ok, Mais alguma coisa que você gostaria de saber, Punch? sí, eu pensé en esta Pode chamar de definición, Punch, ¿no? ó. Sí, claro. Pensé en esta definición, Tiago, que vos hacía de como una crianza periférica, ¿no? De pensarse como un niño que viene de la periferia. Y bueno, quería preguntarte cómo opera eso en tu trabajo, ¿no? Nos describías esos contextos que son contextos, ¿no? No sé si encasillarlos, ¿no? En esa condición periférica, ¿no? Pero estamos hablando también de una región, se quiere, más alejada, del centro, del poder en Brasil, de la zona, ¿no? Con también historias también políticas de mucha movimentación, como tu vida, ¿no? Y cuando te presentabas también pensaba cómo en una corta vida te has desplazado por tantos territorios. Entonces, un poco quería preguntarte cómo recuperás, ¿no? Esta condición de ser una crianza que viene de la periferia, puedes decir, y cómo eso se opera para trabajar vos en estos contextos que recién caracterizabas. Aham, aham. Eu acho que para pensar criança periférica, primeiro a gente precisa de alguma forma definir o que é periferia aqui, que eu estou chamando de periferia. Talvez seja interessante, até pelo recurso da linguagem, né? No Brasil, a gente costuma chamar de periferia as regiões, pelo menos aqui em Recife, as regiões em que a população se encontra numa maior vulnerabilidade social, né? Para falar bonito. São as zonas de pobreza da cidade, né? São as regiões mais pobres, mais precárias. Normalmente, na cidade do Recife, isso ficou circunscrito nos morros do Recife, né? Isso tem uma razão. Historicamente, a gente tem professores aqui, como o Luiz Paulo Rezende e da história, né? O Antônio Montenegro, são professores que estudam a cidade do Recife também, na UFPS, estudou a história da cidade do Recife, e tem alguns artigos sobre isso, enfim, mas de uma maneira geral, o que a gente pode dizer é que a Constituição do Recife ela se deu muito pelo centro. Quando você veio aqui, Francisco, eu fiz aquele passeio contigo na área histórica do Recife, né, que a gente chama do centro histórico. Esse centro histórico do Recife, que foi se constituindo ali, ele ia ter uma área muito delimitada, né, da cidade. E fora disso, tinha os engenhos. Né? Hoje eu moro numa região chamada Várzea, que é o bairro da Universidade Federal de Pernambuco, né? A gente tem um campus universitário todo concentrado aqui na Várzea. E a Várzea, a universidade foi construída num território de engenho doado pelo primeiro reitor da universidade, que foi o Joaquim Amazonas. Então, essa área toda era um grande engenho, era uma grande fazenda, engenho de cana-de-açúcar, né? Uma área mais rural, vamos dizer assim. E dentre essas partes mais rurais, os morros do Recife, eles constituíam essa parte mais rural que foi recebendo as pessoas que eram sendo expulsas do centro da cidade com projeto de modernização e que vinham do interior do estado na condição precária, muitos deles associados a famílias, né, que tinham recém saído da posição de escravidão, né, no final ali do século XIX. Enfim, essa história da construção dos morros. Esses grandes morros de Recife, que a gente não pode comparar exatamente com favela, mas seria mais ou menos a comparação, né, ao que foi as favelas do Rio de Janeiro. Esses grandes morros do Recife eles se constituem como zonas periféricas, mas no Recife também eles vão se entremeando com zonas de muita riqueza, muito paralelamente. Então, as zonas periféricas elas não estão fora da cidade mais, né, ao longo da nossa Constituição, né, que é uma coisa que eu percebi muito na Argentina, não sei se eu estou certo. Mas, assim, um pouco a zona periférica mais distante do centro da cidade e tal. E que não é isso que acontece hoje no Recife, né? Essas zonas estão compartilhadas geograficamente, mas são muito segregadas financeiramente,
sabe? Tem gente que faz comparação com Casa Grande, Senzala, etc. Então, assim, no geral, as periferias são essas zonas de pobreza que se instauram dentro da cidade, de uma pobreza econômica, né? Mas que tem uma multiplicidade cultural muito forte, normalmente. Porque ela comporta também muitas dessas migrações que foram sendo feitas de zonas que não tão que não são iguais, né? Então que trazem, né, diversidade cultural para esse aglomerado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, Rui, né, faz os estudos com o pessoal de Tracunhaém e ele fala muito o pessoal lá, né, fala muito dessa transposição do pessoal da Zona da Mata para a periferia do Recife, trazendo, por exemplo, as manifestações culturais e de vida, como capoeira, como a, a própria cavalo marinho, que é uma outra expressão popular, enfim. E essas expressões populares, elas vão se sobrepondo e formando uma cultura mais ou menos não homogênea, mas assim, diversa num lugar aglomerado, né? Então, ao mesmo tempo que é uma zona de periferia, porque se constitui como uma subalternidade financeira, né? Tem uma explosão cultural ali. E aí, eu sou dessa comunidade do Alto Santa Isabel, né? Fui criado lá, na mesma casa, desde o primeiro mês de vida. E isso foi constituindo, obviamente, né, as minhas relações na infância e as minhas relações familiares, que eram de uma posição é, financeira muito precária, né? Assim, uma zona de pobreza mesmo, de vida e tal, mas de que alguma forma foi se constituindo uma relação com a escola e com as pessoas que foram trilhando um caminho para um estudo. Eu não era o melhor aluno das minhas turmas, nunca fui um aluno mais inteligente. Na verdade, saio também do sistema de ensino com todas as deficiências, que essa palavra não é muito boa, mas com todas os gaps, né? Eu não consigo pensar agora numa palavra em português, ou espanhol, mas assim, toda a fragilidade que um aluno de escolas públicas no nosso país sai, né? A gente sabe que nosso país, a escola pública, ela é uma escola direcionada para pessoas pobres, né? Então, a própria governamentalidade da escola vai se constituindo de uma forma precária mesmo, né? Porque o sujeito que ela atende é visto como um sujeito precário. E aí a gente vai tendo as contrapolíticas, a gente vai tendo os encontros, né, com os professores, com as pessoas no geral, e esses encontros vão gerando na gente interesses enfim. Na minha história, particularmente também, uma coisa que ficou muito presente nesse momento, infância, adolescência, foi a igreja, assim. É uma área que é um ponto da minha vida que é muito encruzilhada, assim. É um ponto que tem muitas coisas positivas e muitas coisas negativas, né? Porque ao mesmo tempo que vem com toda a questão dogmática em relação à homossexualidade, eu sou um homem gay, um homem cis gay, e com a relação à sexualidade, isso foi um ponto muito devastador, assim, né? Porque a gente sabe a demagogia e o dogma de uma igreja protestante, cristã, e como isso vai se desenvolvendo, embora nessa mesma igreja eu tenha encontrado com pessoas também que tiveram um papel muito decisivo, assim, na minha vida, tanto cultural, eu participei de corais, teatro, dança, grupo social mesmo, de ter grupo social, isso foi um ponto muito positivo, e de ter referência de pessoas que tinham escolarização
maiores né, no caso, tinham graduação maiores que minha família. Eu sou o primeiro da minha família a entrar no ensino superior. O primeiro a entrar no ensino superior público e o primeiro a entrar no ensino superior. E sou o único até agora que tem mestrado, né? É, não tem outros na minha família. Então, isso era uma realidade muito impensável para mim. E aí, por exemplo, a coisa da igreja ter pessoas que tinham graduação, pessoas que tinham mestrado, foi muito decisivo para mim também. Mas, principalmente, essa coisa do interesse pela leitura, que surge muito lá, pelo contato com os amigos, que liam também, não só a Bíblia, mas liam coisas interessantes, assim, também. E pelo teatro, pelo design como um todo, a fotografia, todos esses meus interesses, que são muito decisivos na minha vida hoje, começaram ali. Né? E eu acho que isso poderia ter sido transferido de alguma forma para a escola, e aí sim eu acho que teria sido mais interessante, porque não, talvez não viria com esse ônus, né? Mas de pensar essa formação mais múltipla, mais aberta, que poderia ter acontecido ali na escola também. Não foi muito caso, não. Eu tive umas participações assim decisivas na minha vida na escola, uma ou duas assim, mas a escola não representou a, a mudança, pelo menos a escola até o ensino médio, né? Não representou a mudança no ponto de virada da minha vida, não. Por isso que eu digo que era uma criança periférica. Porque, de alguma forma, a minha experiência ela se iguala de crianças periféricas, em que a escola, na minha opinião, não garante, né? Pelo menos aqui, na realidade que a gente vive aqui no Brasil, não garante mais essa ascensão prometida, nem uma inserção cultural, né? Possível. Enfim, não sei se eu me perdi muito, né? No, muy obrigado, Tiago, por compartilhar también una narrativa tan encarnada. Puedo comenzar a misturar. Mas eu pensaba cómo esta definición de crianza periférica también recupera una resistencia, ¿no? Hablabas también de la producción cultural, como que remarcabas en este relato la segregación económica, pero no así digamos, la cultura, ¿no? Y la producción cultural, sobre todo, que existe en Brasil y más en el Nordeste, en las periferias, ¿no? Y lo pensaba eso en términos de resistencia y no sé, te me ocurren dos cosas que te las pregunto las dos juntas para que vos elijas lo que quieras. Pero por un lado, como preguntarte si notas alguna diferencia también en términos de lo histórico, ¿no? Entre tu experiencia como crianza periférica y las crianzas con las cuales te encontrás. Y si no, otra pregunta, pero que creo que también E a puede criança com a qual eu me encontro na escola. la escuela, sí. Sim, Ah, eu acho que, veja, você está falando da potência da resistência, sim, isso é muito importante. Eu acho que a posição periférica tem demarcado uma resistência mesmo. É nesse lugar, né? Então, eu pendi, né, para essa coisa da fragilidade que há no fato de ser uma criança periférica, né? Porque tem toda uma constituição sistemática para que a criança periférica continue sendo uma criança periférica. A, a, é, Acho que no Brasil e no mundo, né, a gente tem essa tendência sistemática mesmo, né? O interesse do neoliberalismo mesmo é lascar. É, capitalismo, normalidad, sim, todas estas né? siglas. A tendência do neoliberalismo é querer que eu acho que o nosso sistema é cada vez mais neoliberal. É acabar com a vida, né? De alguma forma. Todo respiro que possa existir, né? Toda diferença, etc. Então, ou até instaurar uma diferença na lógica de competitividade, né? E acho que a lógica da periferia é uma lógica muito mais de resistência coletiva. E aí sim, por isso que eu digo que a escola não foi esse lugar. E eu acho que isso é uma reflexão sobre a escola também.
sobre o tipo de claro, escola que a gente está tendo. Porque a escola que a gente tem é uma escola que atende aos interesses do sistema, de alguma forma. Que ela permite uma promoção de um ideário mesmo, de uma ideia de vida, de um ethos, de uma ética que é baseado em princípios que vão alinhados com o do sistema. E aí, quando eu falo, por exemplo, que a igreja, para mim, representou esse lugar, esse ponto de encruzilhada, eu não estou dizendo que foi a igreja, foram as pessoas que eu encontrei ali. Quando eu digo da escola também, as pessoas que estão ali são mais do que o sistema. Então, elas podem produzir uma resistência, né? Elas têm uma certa agência dentro do processo, mas elas não têm toda a agência no processo, né? Então, acaba por repetir muito a posição. Então, a posição periférica que tem se constituído, eu acho que cada vez mais, e aí acho que tem gente mais interessante para falar sobre isso hoje, das experiências mais atuais, mas eu imagino assim, as experiências do COC no Recife, que é uma comunidade historicamente muito segregada, dentro de uma área comercialmente muito valorizada do Recife, que é a Orla. E aí você tem vários coletivos, como o COC Resiste, que adotam essa mesma posição periférica para formular, a partir disso, uma resistência contra o sistema e contra a própria escola, de alguma forma, né? Contra a escola, contra essa escola que propaga essas coisas. E eu acho que essas crianças, e aí sim, essa posição de uma infância periférica, é uma infância que está nessa mesma encruzilhada, né? Entre um formal da escola e um atendimento sistemático de uma comunidade. Mas essa comunidade também, ela não pode estar. A gente não pode achar que essa comunidade é natural, orgânica, livre, né? A voz da razão, né? E aí, por exemplo, a gente tem. Eu trabalho em Gaipu, né? Nessa praia, no Cabo de Santo Agostinho. E é uma comunidade quase rural. Ela tem muitas semelhanças com comunidades rurais, sabe? Assim, as pessoas não subsistem, na maioria, de agricultura, mas subsistem da praia, do turismo na praia, né? Vendas, principalmente, e dos arredores ali. Então é uma comunidade praieira, assim, essas crianças têm um pouco essa relação com a praia. E aí, de alguma forma, eu sinto que as crianças têm menos uma. São crianças diferentes da periferia do Recife, especificamente. É porque eu não tenho uma palavra muito boa para usar nesse momento, mas assim, é malícia, mas não no sentido de maldade, entendeu? Tipo, tem uma ginga, uma mandinga, tem uma outra coisa. E aí, meus alunos, de alguma forma, eles se aproximam, né, dessa posição periférica, inclusive, né, nesse caso, de uma periferia, até que é a periferia da própria cidade, né, a própria cidade deles constitui uma periferia em relação ao Recife, que é o Cabo de Santo Agostinho em relação ao Recife. E eles ocupam uma periferia segregada em relação ao centro da cidade deles próprios, que isola também, né? Ela isola dentro de uma constituição assim de mundo, né? Possibilidade de ver o mundo. Então tem esse duplo. É uma posição de resistência contra o sistema, mas é também uma posição que pode ser acoplada ao sistema no sentido de circunscrever um quadradinho para aquela pessoa. Acabar, inclusive, com a possibilidade de sonho, né? De possibilidade de comparação de mundos, entende? E aí, eu na escola, ano passado a gente fez a experiência, né? Eu falei assim, contigo brevemente,
eu entrei em contato através do grupo que a gente tinha, né, com o pessoal de Mar del Plata para procurar uma professora que estivesse dando aula na mesma turma que eu, né, com crianças da mesma idade, vamos dizer assim. E aí a gente achou uma professora que é a Maria, é, e a gente fez, e a gente combinou juntos uma coisa que eu estava muito querendo fazer, que era uma troca de cartas. Eu tinha que trabalhar o gênero cartas no currículo, né? E a gente trocou cartas com crianças de Mar del Plata, de uma escola de Mar del Plata, com as minhas crianças. E a proposta era que fosse uma carta de apresentação, né? Apresentar quem você é, assim, no mundo. O projeto ele surge para mim num eixo que para mim é muito importante, que é pensar a América Latina, né, como um todo com eles, né? Assim, eles se pensarem dentro de um mundo, né? Um mundo um pouco maior do que o mundo dessa periferia que se constitui também, entende? Porque eu acho que isso que é um ponto dessa posição dúbia que é a periferia, né? Que é tanto uma potência de resistência quanto um lugar de circunscrição, de né, delimitação. E aí um pouco mostrar o mundo, né? E aí a gente trocando isso, primeiro construindo uma postura comum, né? Isso não é comum na escola, mas eu comecei trabalhando com os meninos, eu digo os meninos que são as crianças, né? Trabalhei com as crianças, não são só meninos no caso, são meninos e meninas, mas trabalhei com as crianças. O nome dos países, né? Brasil e Argentina. Né? Essa relação que de alguma forma tem com o colonial, né? Com a visão do colonizador. Né? Brasil é quente como brasa, né? Mas é por causa do pau-brasil, né? Que é um produto do extrativismo, que foi o que nos tornou colônia, né? Ou seja, tornou nossa colônia mais rentável, né? Para eles, né? E a Argentina de argente, né? De prata. E aí trabalhar essa coisa do nome, de reconhecer proximidades, né? Mais do que distanciamento, porque a gente tem muito essa coisa do distanciamento do futebol ainda também. Brasil, Argentina e tal, os meninos têm essa coisa aqui no Brasil. Mas trabalhar essas proximidades. E aí, quando eles vão falar sobre eles nas cartas, depois eu posso mandar as cartas para vocês. Tem toda uma dificuldade de o que contar, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Né? E aí o foco recai, né? Obviamente, propositalmente, eu fui de alguma forma mostrando isso para eles sobre a relação comunitária deles, né? Eu sou na minha comunidade, né? E aí eu sou quem, né? Eu sou filho de quem, eu sou pai de quem, eu moro com quem, eu como o que é que eu faço da minha vida, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me apetece diferente, né? E eles reconhecerem as próprias diferenças dentro do próprio mundo ali deles, né? Porque um mora num lugar, outro mora no outro, um tem uma condição, outro tem outra. Proximidades e diferenças sendo sempre acionadas. E aí a troca de quando chega as cartas dos meninos da Argentina, das crianças da Argentina, é um negócio assim muito engraçado, porque primeiro a barreira da linguagem, né? Que é a mesma barreira talvez que esteja se estabelecendo. Você deduzir a partir do contexto. A gente combinou, eu e a professora da Argentina, que a gente iria trocar as cartas na língua original, na língua oficial de cada país, né? A gente ia mandar em português, eles iam mandar em espanhol. Para descobrir também a, a língua, né, um do outro, né? Ver novamente, né? Semelhanças e disparidades. E aí a gente, a partir disso, foi construindo uma relação de nossa, como é que tem coisa aqui que os meninos, os próprios professores, né, descobriram, inclusive. Tem coisa aqui que os meninos da Argentina estão fazendo, pensando, construindo, que a gente podia estar fazendo com os nossos também.
E eles mesmos se reconhecendo na diferença que existe entre eles, e assumir a própria posição de classe, por exemplo, né? Dizer assim, ó, olha só, né? A gente tem proximidades de classe, diferenças de classe também, né? Pensar, tipo, oh, também tem pobre na Argentina, sabe? Não só tem gente rica, porque tem a gente no Brasil, a gente tem muito essa ideia, né? Eu acho que, de maneira geral, nos países da América Latina, cada um no seu lugar deve ter alguma ideia dessa de que estar no exterior, ser de fora é sinônimo de ser rico, né? Tá fora do país. E aí, não é, né? Vamos agora. A gente se une em algumas coisas aqui, sabe? Até nessa posição periférica também, que pode ser unida como um todo. Agora, essa minha experiência, ela vem muito inspirada a partir de uma outra experiência que tinha no Brasil, que chama Inventar com a Diferença. Eu acho que é uma ideia, um nome legal para vocês terem em mente. Que é o projeto Inventar com a Diferença e Cartas ao Mundão, que é do professor César Migliorin, da UF, esse projeto, Universidade Federal Fluminense. E eles faziam trocas de cartas, de filmes cartas. Os meninos videografavam cartas, né? Tinha todo um projeto de formação em cinema para as crianças, e eles videografavam e trocavam cartas entre a escola. Então, a escola tal mandava uma carta para a escola fulano de tal, e ela, um filme carta, né? E elas repetiam, o inverso acontecia. No meu caso, foi escrita, porque eu estava trabalhando essa coisa da escrita mesmo, e aí precisava que fossem cartas escritas. Mas é bem interessante, assim, esse projeto, Inventar com a Diferença, também é um nome legal para vocês terem. Eles trabalham com cinema, educação e direitos humanos. Muy obrigado, Tiago. Estoy adorando esta conversa, un poco el ciclo, llámase latidos por por recuperar eso que te decía, estos primeros sonidos, ¿no? Que se escuchan y este ritmo. Y bueno, mientras te escuchaba, admiraba también las articulaciones que ibas haciendo. Y nos Eu tô indo spoileaste un na poco. doida. A gente aqui chama de pé da beba. Eu tô indo muito Sí. na doida, porque eu não vim preparado para nada, eu não sabia sobre o que era, né? Então, tô No, pero aqui pensando está na spoileando todas las hora. preguntas, así que calma que están spoileando las preguntas. Eh, y no, adoré las relaciones que hacías, bueno, esta experiencia que nos contabas, ¿no? De trabajo y con los niños, y para ir pensando algunas cuestiones propias de este observatorio, bueno, quería que nos cuentes un poco cómo investigás vos, ¿no? Sabemos que vos también recién hablabas y mientras yo te escuchaba, también pensaba en esta, bueno, respondiste que te dije que la última vez te había dicho que tenía dos preguntas, y una tenía que ver con que, bueno, si la escuela no era ese lugar que vos, al cual asociabas, que ponías en cuestión cuál era, y bueno, ahí estuviste contando de la iglesia, pero de los espacios y sobre todo cómo uno se vincula, ¿no? Con eso. Y, y también después pensaba en tu experiencia como pedagogo, como investigador también, que venís trabajando con cinema hace mucho tiempo, en la periferia, en la producción. Y bueno, si nos podrías contar un poco cómo investigás vos en educación, o cómo también todo esto que nos contabas se pone en juego en la investigación para vos. Eu tenho um lugar de investigação que surge muito de pesquisa mesmo, que surge muito de uma transição, assim, na minha vida, né? Que é justamente essa transição da igreja para fora da igreja, vamos dizer assim, né? Tu foi excomungado, eu me auto-excomunguei. É, é, veja, eu entrei na universidade, eu ainda entrei protestante muito ferrenho. Então tinha muita coisa, e estudante, quase fui para o seminário fazer teologia. Isso é outro passo da vida lá. Mas aí eu entrei meio assim. E aí na universidade eu fui mudando mesmo, né? A minha vida foi mudando como um todo. E quando
quando eu cheguei no quarto período de pedagogia, eu me encontrei com Teresa Didier, a professora Maria Teresa Didier de Moraes, que é a minha mentora, assim, foi quem conduziu uma boa parte, foi quem andou comigo uma boa parte do caminho dessa mudança que eu tive que fazer que eu fiz na minha própria vida e que eu vivi na minha própria vida. E ainda anda, né? Porque somos amigos até hoje. É, então, Teca foi quem me ensinou a pesquisar, né? Eu aprendi a pesquisar com ela. E a forma que ela pesquisa já era uma forma que partia tanto da narrativa quanto de uma experiência mais filosófico-estética. Então, tinha uma pegada muito direcionada para uma poética da docência, assim, de alguma forma, para uma relação com as imagens, que a partir dali eu já era fotógrafo amador, já gostava muito de fotografia, já tinha feito uma incursão pelo design e tal, mas de forma geral foi ela que despertou o interesse de pesquisa com educação sobre isso, né? Foi ali, naquele momento. A disciplina dela é Fundamentos do Ensino de História. E porque a gente tem essa disciplina no curso de Pedagogia, né? Fundamentos do Ensino de História. E aí, no final dessa disciplina, ela não pediu uma prova, né? Que é o comum, provas ou trabalhos, né? Artigos. Ela pedia para a gente fazer um filme nessa disciplina. E aí eu até conto isso um pouco na dissertação. Fiquei, né, irritadíssimo. Quer dizer, a gente vai ser professor ou cineasta? Né? Eu não vou fazer um filme, não sei fazer um filme. E aí a gente foi lá e fez um filme, um belíssimo filme, eu diria até. Na disciplina era sobre histórias do Recife, narrativas do Recife, ela conduzia a gente a pensar sobre os itinerários do Recife, essa posição menor da cidade, assim, né? Esse olhar para as coisas mais infraordinárias, né? Da cidade mesmo. E aí, enfim, tivemos lá os nossos filmes. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com ela, tanto na perspectiva do ensino de história, eu fiz parte do PIBID, Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, é um programa que existe ainda aqui no Brasil, que a gente dá aula em escolas e tal, com o professor orientador, que era a Tereza, e trabalhar com ela nos laboratórios dela de cinema e educação, que depois a gente fundou um chamado LEVE, que é o Laboratório de Experiência, Visualidade e Educação, que é o nosso laboratório agora. E aí, a partir daí, eu fui começando a trilhar esse caminho duplo, né, do cinema e educação. No ponto da educação mesmo, sempre me desagradou muito. Eu tenho uma posição muito radical em relação à escola, né? A minha tese, inclusive, agora tem caminhado para essa posição mais radical, contra escolar. E eu sempre estive mais interessado nessa postura da periferia e da educação popular, de alguma forma, né? E aí, quando eu fui fazer o mestrado com o Rui, na linha de subjetividades coletivas, movimentos sociais e educação popular. Aliás, no TCC ainda, né, no trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com narrativa. Eu estudei narrativas de cinéfilos, pessoas que se consideravam amantes do cinema, para investigar como é que eles eram formados pelo cinema, como é que eles atribuíam a si mesmos uma formação por meio do cinema. E aí a gente foi ensaiando um pouco, eu fui ensaiando um pouco sobre as respostas deles. Eram entrevistas narrativas, que a gente atribuía um caráter bem próximo desse que vocês têm, né? Perguntas um pouco mais curtas, mas com abertura para os sujeitos falarem sobre as vidas deles. E
eu também passava alguns filmes, trechos de filmes, músicas que tivessem a ver com o tema. Isso gerou muitas coisas legais, assim, no sentido estético também. E aí, o TCC foi sobre essas narrativas. No mestrado, eu comecei fazendo uma oficina de cinema educação na rua. A gente chamava de Cine Bomba Maloca Filmes, a oficina. Uma amiga minha tinha um projeto num bairro chamado Bomba do Emetério, que é vizinho ao que eu morava, né, na época. E aí essa amiga tinha um projeto e tinha um largo, uma rua na, na frente da casa dela. E aí a gente ia para a rua, levava o projetor, botavam a gambiarra na casa da vizinha, assim, da extensão, ligava o projetor, não sei o quê, e tinha um paredão branco na rua. E aí cada um trazia seu banquinho, cada criança trazia o banquinho da própria casa. Eram crianças e adolescentes. Tinha, na verdade, todo mundo assistia, porque as pessoas passavam na rua e elas viam, né, o filme também, né? Algumas paravam e tal. Tinha as intervenções de estar na rua, né? Era uma oficina de rua, que a gente chamava. E eu trazia cineastas recifenses, né, para passarem seus filmes. Então foi Pedro Severian, o Marcelo Pedroso, o Ernesto Carvalho, é, a Laura de Araújo e a Rafaela Andrade. Foram 5 cineastas recifenses exibir seus filmes e conversar com as crianças sobre seus filmes. Essa foi uma oficina que eu fiz. A partir dessa oficina, eu iria fazer a dissertação, mas a dissertação ela virou um negocinho a mais, porque eu resolvi, no processo da dissertação, incluir o que eu estava vivendo nos 2 anos, né, de fazer um mestrado. Então, a minha dissertação ela se tornou a pesquisa, incluía essa oficina, mas a dissertação de mestrado ela se tornou um conjunto de crônicas investigando a forma como eu me subjetivava através dos filmes como pesquisador e como oficineiro, ligados a uma série de acontecimentos que minha vida traçavam relacionadas ao cinema, né? As diversas experiências que eu tinha, essa relação de cinema, cidade, cinema, rua, cinema, autoformação. Então, tinha uma tendência a sair, nos meus estudos como um todo, a sair de dentro da escola e não encarar a escola como um espaço de investigação, porque era uma posição teórica que eu já assumia há bastante tempo, de querer, de alguma forma, desvincular o campo da educação nos meus estudos da escola, entende? Porque a gente tem esse reconhecimento imediato de que educação é escola, e não é, né? A gente tem que separar as instituições de alguma forma, né? Os processos, né? Como um todo. Essa maquinaria não é correspondente. Isso é tão forte que, para falar de outro tipo de educação, isso é uma coisa que eu boto no texto, a gente precisa falar em termos de não, né? A gente tem que sempre falar o não, reafirmar o sim para dizer o não, né? Então a gente fala educação não escolar. Aí a gente reforça a escola e na diferença dela a gente fala essa outra instituição. Define a coisa pelo seu. Define o externo por esse interno que seria a escola. Quase como se fosse o correto e o não correto, né? Educação não escolar. E não é assim, né? Porque historicamente, se a gente for pegar diversos autores, a gente vai ver que a escola, como a gente conhece, começou há 200 anos, né? 2 séculos. Então, tem processos educativos e tem o processo escolar, né? Entre tantos que são possíveis. E aí era essa birra. Agora, no doutorado, eu tenho. Já no mestrado, eu falava da metodologia como montagem. Eu gosto muito desse conceito de montagem, tanto no Walter Benjamin quanto no Didi Huberman. E aí, agora na tese, eu tenho feito um ensaio sobre os regimes de visibilidade escolar do tempo presente. A minha pergunta é: qual é a imagem da escola? Qual é a imagem da escola? Eu decidi um pouco enfrentar
a escola mais diretamente, assim. E aí eu tenho feito essa investigação de qual é essa imagem da escola. A gente sabe que a gente tem um conjunto de enunciados da escola. Eu pego essa definição do Foucault e Deleuze, né, de visível e enunciável. A gente sabe que a gente tem uma enunciabilidade sobre a escola, a gente tem um conjunto de ditos sobre a escola é isso, a escola é aquilo, a escola é. Mas eu sinto que faltam estudos sobre a imagem da escola. Que tipo de imagem a escola ocupa para a gente na nossa sociedade? E aí, baseado nos postulados da cultura visual, eu estou montando um arquivo imagético formado por imagens de campos totalmente diferentes, de tempos totalmente diferentes, para pensar como é que as imagens, quais são as condições de ver a escola no tempo presente. Atravessado a isso, eu tenho o problema da crise da escola, né? Então, se a escola está realmente em crise e se essa crise é para o fim da escola, né? Vamos dizer assim. Que eu não acho. Eu acho que a escola está cada vez mais se multiplicando e se enraizando no nosso imaginário. E aí eu vou muito para TikToks, enfim, Instagram, mas eu também analiso um cartaz, como é o nome? Um diploma de um congresso, do terceiro congresso de instrução primária que houve na Bahia em 1903. Sabe assim, pego imagens totalmente anacrônicas mesmo. Um pouco dessa posição assim de pensar uma condição de ver a escola, uma condição de ver a imagem da escola. Pronto. Eu acho que Gracias, Tiago. Sí, mientras vos estabas hablando, yo estaba tomando nota porque pensaba cómo esta pregunta, ¿no? Que propones de cuál es la imagen de la escuela, ¿no? En ese contrapunto, ¿no? Pensaba en este régimen de la visualización de, de lo escolar, ¿no? Cómo se proyecta como imagen. Estas también, la formación por medio del cinema, ¿no? La relación que tenemos con las imágenes para construir el mundo, ¿no? Bueno, pensaba en la densidad también de lo que estabas planteando y cómo a partir de ahí podíamos proyectar o imaginar la investigación con niños. Así que quizás para ir entrando, pero no linealmente a ese tema, primero nos gustaría preguntarte, nosotros acá estamos con Luisa conversando con personas que como vos nos estimulan a pensar relaciones, ¿no? A movernos también de ciertos lugares de costumbre, sobre todo que reproducimos como adultos, ¿no? Y antes de ir a la pregunta de lleno sobre eso, me gustaría preguntarte qué te gustaría que ocurra en un observatorio latinoamericano de las infancias, ¿no? Con Luisa venimos hoy a plantearte, a contarte un poco de estos proyectos y vos nos traes toda esta línea de tu vida, ¿no? De pensar los espacios, de cuestionar lo escolar, de tus preguntas bien postestructuralistas en su articulación, pero me viene esta pregunta, ¿no? Primero de qué te imaginás que puede ocurrir, qué deseás que puede ocurrir en esto de las redes, en llamarte a vos, a personas como vos, que están pensando por fuera, por los bordes, si se quiere, ¿no? De esta región. También pensaba en la potencia de ese trabajo de las cartas que nos hablabas, en términos también identitarios, ¿no? Vos hablabas de la diferencia, eso también me hizo mucho sentido, ¿no? De poder crear, inventar a partir de la diferencia. Pero dos preguntas también. Voy a aprovechar toda la nebulosa que vamos también neblando para hacerte dos preguntas. Una, de cómo te que te imaginás la investigación con niños, especialmente, ¿no? Y qué te gustaría que pase en este lugar que estamos creando, bueno, Luisa, nosotros, pero con todo un proyecto educativo, ¿no? Que no está en la gramática escolar clásica, ¿no? Que se mira a sí misma y construye otra imagen de lo escolar y que nos convoca a nosotros, pero que articula también redes encima de nosotros, ¿no? Con gestiones del currículum, con proyectos en universidades, con proyectos políticos para la infancia y que nos invita a conversar entre académicos, pero sobre todo a conversar con niños. Entonces, un poco la pregunta sería esa y la voy haciendo así en esta nebulosa para que también intervenga un poco el deseo, ¿no? Y no tanto lo que es, sino algo de lo que puede ser, de lo que podemos hacer con esto que es y que vos también venís tan consistentemente, ¿no? A marcarnos.
a- é um livro quase apócrifo, né? Hoje em dia na pedagogia, mas o livro do Ivan Illich, né? A Sociedade Sem Escolas, ele tem uma passagem muito interessante sobre infâncias, que eu particularmente fiquei agora no último mês assim pensando muito sobre ele, que é quando o meu Te interrumpo porque no tengo en mi mesa de luz, o sea que tan apócrifo no es. não, eu tenho aqui também, tá aqui também em algum lugar. Eu tô cheio, eu não posso mostrar aqui, que eu não posso mover, mas estou cheio de livro por causa da tese, né? Assim, todo esse processo louco. Enfim, mas tem um trecho que ele fala de uma sobre infância, justamente sobre infância, né? E ele diz assim, olha, a infância, ele recorre a Philippe Herrier, se eu não me engano, para dizer, a infância é uma produção da modernidade. Então, a gente tem um momento em que a infância ela se constrói. Em alguns lugares, essa infância ainda não é construída na época dele, né? Na época dele, lá não era totalmente consolidada. E ele conta a história que foi num barbeiro e o barbeiro se, assim, feliz, contando que o filho estava trabalhando. Dom Ivan, ele diz, né, que o cara chama ele de Dom Ivan. Dom Ivan, é, meu filho está trabalhando. Aí o Illich, ele diz, mas seu filho é só uma criança. E aí ele diz que vê a face do cara se transformar e pensar e dizer, Dom Ivan, o senhor tem razão. E aí o Ivan Illich, ele diz assim, eu fiquei triste por desvelar um véu que havia entre duas pessoas, né? Que era aquele cara, ele não via o filho dele como criança, ele via o filho dele apenas como filho. Aí ele diz assim: se você chegar no subúrbio de Nova York e disser para a pessoa a mesma fala, talvez a pessoa já saiba de cara, né? Que seu filho está perdendo a infância, né? Aí ele diz: olha, de um, a infância é roubada, do outro, a infância não foi nem imposta ainda. O outro não foi nem reconhecido como criança, exatamente. E isso também tem uma potência. Isso pode ser uma fragilidade, mas também representa uma potência. E se você diz assim, é algo que você não entrega, o sistema não entrega, mas que ele rouba, né, também. Porque, né, o filho do nova-iorquino tem a infância roubada, né, pelo sistema que impôs a infância a ele. Então, eu acho que esse é um pressuposto muito interessante para um observatório de infâncias. Porque eu acho que tem uma fragilidade da gente pensar essa própria categoria homogênea, que se supõe sempre subalterna, porque está sempre sendo mediada, né? É necessária ser mediada, que é vista como um pequeno monstrinho, porque todo mundo odeia criança. Assim, o melhor dos pedagogos, quando vê uma criança chorando, sai de perto correndo. A gente não gosta de criança. A nossa sociedade não gosta de criança. A gente não gosta de criança, a gente gosta da nossa continuidade. Dizer que a gente gosta da interferência, da irrupção que a infância representa, a gente não gosta. A gente não gosta. A gente, né, a gente, como sociedade, a gente controla isso. A gente humaniza, a gente desanimaliza, né? Porque a gente põe essa função na função animal. O Didi Huberman também tem um texto, acho que está aqui em cima, deixa eu pegar aqui. Não, não tá não. Que chama Que Emoção? É a interrogação, que emoção? Não sei se vocês conhecem. Ele fala sobre isso. Ele diz: olha, ele pega umas pranchas fotográficas da. Fotográficas não. Enfim, uns desenhos do livro de Darwin para falar sobre emoções. E aí ele diz: olha, Darwin
ele bota um trecho de Darwin dizendo, né, que o inglês não chora, né, o homem, né, quem expressa muitas emoções está numa categoria quase animal, né, que são as mulheres, as crianças ele usa uma palavrinha para falar dos outros povos todos do resto do mundo, né? Para Los eles, idosos también, los idosos también, los os ancianos. Ahí idosos, exato. en ese Já libro fez, es como bien interesante cómo piensa los límites, ¿no? De la vida de la exato, infancia y también para pensarlo a exato. adultez. É porque a velhice é uma nova infância, né? Até se diz, né? A velhice Sí. é encarada como uma nova infância, né? Volta para esse lugar de tutela. No final das contas, é isso. Volta para o lugar de tutela. Mas a gente perdeu, de alguma forma, o ponto de diálogo de que infâncias são essas, entende? E de uma forma até radical, eu acho. Porque a gente tem casos e mais casos, assim, né? Uma criança de. Eu não posso supor que uma criança de 12 anos, e veja como isso é perigoso, né? No bom e no mau sentido. Eu não posso pressupor que uma criança de 12 anos, de uma favela do Rio de Janeiro, de uma favela do Recife e de uma favela de Brasília têm a mesma infância dentro do próprio país, de uma dimensão territorial como a nossa, não tem a mesma infância. Então, assim, não é nem a questão de ter ou não ter infância, é que essas infâncias são heterogêneas em si, né? São as infâncias. Então, acho que um observatório latino-americano, de alguma forma, sem, obviamente, o desejo de categorizar sistematicamente para construir a infância tal, a infância tal, a infância tal, pensar essa multiplicidade de infâncias de uma forma mais é, até antropológica, no bom sentido, assim, da palavra, né? Então, assim, de alguma forma, mapear essas diferenças sem que necessariamente elas representem unificações, né? Um protótipo de criação de uma infância ideal da América Latina, né? Que poderia virar isso, né? Mapeei várias infâncias para dizer uma infância. Eu acho que isso é contraproducente, não é o que a gente gostaria numa posição das diferenças, né? Mas mapear essas infâncias para mostrar, construir um mapa mesmo, assim, um relevo, né? Mostrar as diferenças, que eu acho que vem a partir dessa investigação de um lugar que tem que ter muita cautela para não ser um lugar de reafirmação. Por isso que eu digo até uma forma antropológica, porque eu acho que uma postura mais observacional e menos interrogativa é muito melhor, entende? É, eu pego dois exemplos, né? Priscila Caroline é uma colega nossa, foi orientada de Gustavo no mestrado e agora no doutorado. E TCC com Karina na graduação. E Priscila queria fazer um currículo escolar baseado na vontade dos alunos. Essa foi a proposição dela. Vamos fazer um currículo que leve em consideração o que os alunos gostariam. E aí, quando ela chegou para entrevistar na escola, as crianças, ela foi fazer entrevista. E aí, ela, na entrevista, perguntava: o que é que vocês gostariam de. O que é que vocês queriam aprender na escola? Aí o menino diz assim: eu queria aprender mais artes. O menino ele só consegue pensar em termos do que a escola já oferece, porque a escola já está introjetada. Eu não posso supor que essa criança não saiba o que é um objeto escolar, porque todo mundo sabe o que é um objeto escolar. Então, quando eu pergunto a ele o que é que você quer aprender na escola, é óbvio que ele só vai responder coisas que ele já poderia aprender na escola. Que a escola já favorece ele como
como possibilidade. Então, mais artes, a disciplina. Ele não, raramente ele vai dizer, eu queria aprender a cozinhar, porque essa não é uma possibilidade que está instaurada no próprio currículo da escola que ele conhece. O interesse dele, ele não vai jamais dizer que ele gostaria de passar mais tempo jogando futebol. Ele vai dizer que quer mais aula de educação física. Ele vai pensar em termos de disciplina, né? Desse elemento que não é ligado à vida, né? Mas, por exemplo, o pessoal da Adriana Fresquet, no Rio de Janeiro, professora da UFRJ, trabalha com cinema e educação, tem uma experiência muito legal de um filme de uma das experiências de oficina dela. A gente tem um dispositivo no cinema e educação que chama Minuto Lumière. A ideia do dispositivo é colocar as crianças nas mesmas situações que cineastas se colocaram para fazer seus filmes. Por exemplo, os irmãos Lumière tinham uma câmera parada, gigante, que não fazia movimento de eixo e que só podia filmar 1 minuto. Era tudo que eles podiam filmar. Então, o pessoal criou esse dispositivo, né? Minuto Lumière. 1 minuto com a câmera parada, filmando uma situação cotidiana da vida cotidiana. Aí o menino chega para a professora lá, e Sabrina contando, é maravilhoso. Ela diz assim: eu tenho um filminho, né? O menino chega lá e diz assim: professora, eu queria fazer um vídeo com a câmera mexendo loucamente. Aí a professora diz assim: olha, você pode fazer, mas faça também um com a câmera parada, no tripé. Aí o menino vai e volta. Quando ele volta, que a professora pega o, a câmera, né? Ela vê o vídeo com a câmera mexendo loucamente. Diz, pô, menino encapetado, né? Que menino danado, porque ele só fez o com a câmera em movimento, não fez o com a câmera parada. Aí quando ela foi ver o, o vídeo direito, a câmera estava parada. Ele colocou um espelho na frente da câmera e mexeu o espelho loucamente com a câmera parada, mostrando a árvore através do espelho. A câmera estava parada. Então, é a possibilidade dele romper com a regra, obedecendo a regra, vamos dizer assim, né? O limite que abre a criação, né? Eu acho que essa observação é muito mais interessante do que uma entrevista sobre o que é que você quer na escola, porque ela me diz muito mais sobre o tipo de infância e sobre o que a gente pretende ensinar do que exatamente perguntando a eles o que eles gostariam. Então, eu acho que a partir daí emerge uma série de pesquisas que, visando estabelecer a diferença das infâncias e produzir esse grau de diferenças, né? Esse mapa das densidades, né, de infância, né, essa cartografia da instabilidade do próprio conceito de infância, né, ele pressupõe necessariamente metodologias que coloquem as crianças em formas inventivas elas mesmas e que o pesquisador ocupe um lugar de visão disso, né? De intermediação dessa coisa que eles estão construindo. Porque é mais, para mim, mais interessante do que perguntar a eles o que eles querem. Né? Exatamente. Não sei se eu respondi as tuas perguntas. Claro que sí. Mucha información, diría yo, en este latido, porque pensaba, bueno, ni hablar, el no solamente pensar con los niños, sino pensar como niños, ¿no? En ese ejemplo que vos dabas, ¿no? Del espejo me parece que es clave para pensar los límites de los lenguajes adultocéntricos, ¿no? Que uno a veces tiene una buena intención y va a decir, bueno, voy a preguntarles a los niños, pero le preguntamos en nuestros términos, y como vos dijiste recursivamente en este latido, bueno, hay una fuerte crítica a la escuela, a lo escolar, pero al colonialismo desde esa no, de esa mediación, ¿no? Y creo que es algo que la tenemos todos, porque en este espacio, ¿no? En un observatorio donde vamos a participar educadores, académicos, que la mayoría nos hemos formado dentro de un sistema formal que, que nos podemos mover de eso, pero hay un vicio ahí, ¿no? Hay un lugar de costumbre que es el adultocentrismo, y eso me queda como un regalo de conversar con vos, así que
sí respondiste a mucho de eso. Bueno, y lo que me hace mucho sentido también de lo que decías, Tiago, es de la invención de la infancia, ¿no? Cuando también pensabas en esa no naturalizar a la condición de la infancia y, bueno, pensar en esa diversidad, pero también, no sé, me gustó mucho escucharte en la intervención, en pensar que la investigación con niños puede ser una intervención sobre la infancia. Me hizo mucho, vos lo hablaba, tenía el micrófono apagado, pero dije dos o tres veces intervención porque pensaba en esto que vos traías, ¿no? De que ya de por sí es el considerar al otro como un infante, un niño, una crianza, es una intervención también que uno hace, ¿no? En el mundo y que ya de por sí es performática, ya opera de por sí, y en este caso también reconoce derechos, reconoce una protección, ¿no? Porque ahí están como los vicios, vos nos hablabas mucho de la mediación también, lo tutelar, ¿no? Cuando traías el texto en español se llama ¿qué emoción? Con signos de admiración y después pregunta ¿qué emoción? ¿No? Y traía esta misma lectura. Que emoção, é. Igual, bueno, y que tiene que ver también con ese lugar que se le da a la emoción, a lo sensible, también de ser tutelado. Entonces me conmueve también pensar un poco más en términos más descoloniales, ¿no? Lo que puede ser la infancia, lo que puede ser una intervención de la investigación, y bueno, quizás para poder entender algunas otras relaciones tendríamos que tomar un curso con vos, porque Eu viene acho, muy... só uma coisa, eu acho que tem temas que se relacionam à infância que põem a própria delicadeza dos processos, né? E acho que esses temas podem ser pontos assim para vocês entremearem. Tipo, a morte. Tanto a morte das crianças, que é uma questão, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, um grande número de genocídio da população negra, né? A gente chama de extermínio da população negra. E aí, muitas crianças negras morrem adoidado por intervenção violenta da polícia, por exemplo. Então, tanto a morte da criança quanto a própria ideia de morte para a criança. Né? Então, tem todo um conjunto. Quem quer fazer uma pesquisa dessa é Robson, sobre a representação da morte nos livros infantis, nos filmes direcionados para crianças, que são fragilidades que põem em questão coisas que são frágeis para nós, que não são frágeis para elas, e que apontam também para essa relação tutelar, né? Enfim, de maneira geral, tem alguns temas, né? A própria questão da sexualidade, do gênero, enfim, são questões que vão atravessando junto essa essa diferença da infância, né? Desse mapa da infância. Acho que são pontos para vocês irem pensando em termos de intervenção. Gracias, Tiago, por tu voz. Luisa siempre nos hace una curaduría de los encuentros, ¿no? Porque lo más lindo también de escucharte y tiene que ver con la diferencia, ¿no? Con las relaciones que se pueden tejer a partir de estas preguntas, ¿no? De conversar, de este ritmo también constante que es la vida y bueno, en esta galería de voces, bueno, yo te agradezco tu entrevista, te agradezco lo desordenada en el buen sentido que eran las respuestas para poder pensarnos siempre como me daba la sensación de que estabas construyendo un pensamiento y mientras lo ibas construyendo lo ibas limitando, como derribándolo, ¿no? Y eso me atrae mucho también para pensar esa pluralidad de voces que somos. Y, y bueno, después te agradezco también que nos hayas recordado tantas ideas que uno las tiene, ¿no? Esto de la mediación, lo tutelar, el adultocentrismo. eh, pero bueno, siempre es un trabajo de desprogramación. También hablábamos con Mika el otro día, con una compañera que hace un trabajo hermoso en una escuela, en un espacio no formal, se puede decir en un club de juego,
y tenía que ver con esto, como que el obstáculo en realidad éramos la información que tenemos, ¿no? Y apostar más a una desprogramación de eso. No sé cómo. Ai, eu que agradeço. Eu que agradeço e sempre disposto, né, para a responder seus convites, você sabe. Hay que hacer algo con cinema también. Con el cine, la producción de imágenes, me parece que ahí también, sobre todo con esta historia que vos contabas de los límites de la palabra, ¿no? Eso Sim, me hace acho sentido. que o cinema é uma questão muito importante aí. Tanto nas imagens das crianças, quanto na assim, na própria representação, né, do que são as coisas. Acho que, bom, por exemplo, a escola, ela aparece muito, né, no filme, no cinema, né? Sei lá, os Incompreendidos de Truffaut, saiu um ótimo agora. É, a Sala dos Professores. Foi indicado para o Oscar também de filme estrangeiro. É muito interessante também. Eu estou analisando ele também na tese. Tem umas coisas assim interessantes assim para pensar o cinema como essa pedagogia cultural, né, algo que nos ensina e ao mesmo tempo algo que forma, né, formula um pensamento sobre alguma coisa. É isso. Mais alguma pergunta? No, Não. creo que ya estamos terminando. Graças. Yo, Eu já estava assim, nervoso de. Meu ay, Deus! Não sei mais o que eu falo. no, yo te agradezco mucho. O sea, creo que en esto último que dices y que decías tú, Fran, yo creo que nos dejas un montón de preguntas, de autorreflexiones también, y me parece que es el latido que más preguntas me deja sobre el observatorio, ¿sí? Sobre qué vamos a hacer. Ahora Ai, estoy en meu una Deus. pequeña crisis, Responsabilidade. pero eso es lo más lindo, ¿no? Como ahora desde dónde, o sea, ¿qué me traes? Me traes el dispositivo, ¿sí? La observación, lo, lo político, en lo pedagógico, en lo estético, en lo poético de poder pues salir de la escuela y pensar todo lo pedagógico como un mundo entero Sim. en donde nos encontramos y nos relacionamos, en lo que somos, más allá de las crianzas, de las adolescencias, de las adulteces y de esto que es la diversidad de lo que somos latinoamericanamente, que lo que eso signifique, ¿no? Entonces te Sim. agradezco mucho. Yo creo que vamos a seguir acercándonos a ti de muchas maneras. También es muy hermoso que nos traigas la imagen y la narrativa. Esto de las cartas me parece también como una metodología bellísima que sí. Eu mando as cartas para vocês verem. É bem interessante. A nossa é muito diferente do pessoal da Argentina. É interessante ver essa diferença. Sí, muy lindo poder hacer que eso también sea parte del observatorio. Y esto de reformularnos creo que es lo que nos trae acá y lo que nos está vinculando, que al final Fran siempre dice algo muy hermoso y es que lo más lindo que está pasando acá es el encuentro entre las personas que somos y creo que eso es. Y bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo, estoy fascinada, escuchando, recibiendo. Mucho gusto conocerte también. Y bueno, nada, hay otro sueño que tenemos y es ir a todos los lugares. Ai. Entonces, Venham para minha casa em Recife. Venham para minha delícia. casa. Fica o convite. Então é isso, gente. Beijo. Obrigado pela oportunidade maravilhosa. Adorei conversar com vocês também. Muito obrigado. Gracias, Tiago. Obrigada.